Que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós. Amém? Vamos abrir a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, dando sequência à série que estamos fazendo aqui nesta Epístola. 1 João, capítulo 4, versos 7 até o verso 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos rogar ao Senhor que neste momento, pelo Teu Espírito, que o Senhor nos dê o entendimento correto dela. Nós precisamos, ó Deus, da Tua assistência e pedimos que esta palavra, Senhor, proferida, explicada, aplicada, seja instrumento para o convencimento dos nossos corações, para a sensibilidade, ó Deus, dos nossos corações, nas nossas relações, o nosso cuidado uns com os outros, e assim darmos testemunho ao mundo de que o Senhor está conosco e também em nós. Nós oramos por isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um homem chamado Maximiliano Maria Kolbe foi um padre franciscano na Polônia e em 1941 ele e mais de 300 homens foram aprisionados e levados para o campo de extermínio em Auschwitz, na Polônia. Ali, 3 conseguiram fugir daquele campo de extermínio. Por causa disto, o subcomandante que cuidava daquele campo de concentração determinou que fossem selecionados 10 homens para que estes fossem levados para uma prisão subterrânea, onde ficariam sem acesso à luz, sem alimentação e sem água até que morressem. Um deles, chamado Francisco, uma versão para a língua portuguesa do seu nome, começou a gritar: minha esposa, meus filhos, nunca poderei revê-los. E neste momento, Maximiliano Kolbe, sensibilizado pelo clamor daquele homem, resolveu ir até o subcomandante e pedir que ele assumisse o seu lugar. O pedido foi acatado e foi assim que ele terminou seus dias, numa prisão, sem água, sem comida e sem luz, sozinho, até o dia da sua morte, assumindo o lugar de uma outra pessoa. Esse padre, no campo de concentração, ensinou muitas coisas. Ele chegou a evangelizar muita gente nos campos de concentração. E ele, na sua vida, ensinou que o veneno mais mortal dos nossos tempos é a indiferença. E eu concordo com esta frase, porque a indiferença desumaniza as nossas relações, ignora os sentimentos alheios e nos torna egoístas frente a tantos sofrimentos dos nossos dias. Pessoas enlutadas, pessoas com enfermidades, pessoas passando por crises nas suas relações conjugais. E nós, por causa da indiferença, considerando as nossas necessidades e os nossos interesses, meio que fechamos os olhos e agimos sem dar qualquer importância, a ponto de nós não nos movermos na direção de tentar atenuar um pouco dos sofrimentos daqueles que estão próximos a nós. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esta é uma característica desses últimos dias, que antecede a vinda de Jesus, a sua segunda volta. Esses dias estão sendo caracterizados cada vez mais por esta indiferença, por essa falta de empatia com aqueles que estão sofrendo. Então, essas características dos nossos tempos, elas são apenas resultado
desta sociedade que cada dia mais e mais transgride a palavra de Deus. Contra este caminho, João ensina como os crentes devem viver e conviver como igreja. O foco de João nessa palavra é de orientar a igreja sobre como os crentes devem lidar uns com os outros, considerando o fato de que todos nós formamos a grande família de Deus. Lendo o capítulo 4, versos 1 ao verso 6, que foi conteúdo da nossa última mensagem, e os versos 7 até o 21, todo esse parágrafo, vamos chamar assim, todo esse conjunto aqui de versos, o assunto parece mudar completamente, porque no texto anterior, verso 1 ao verso 6, o que nós encontramos são advertências, são divisões e também julgamentos. Já nessa parte que nós lemos, o que nós encontramos? Amor, sacrifício e fraternidade. No entanto, essas duas seções são uma continuidade do pensamento de João. Enquanto nos versos 1 ao verso 6, os filhos de Deus são conhecidos por sua confissão de fé e o seu compromisso nessa confissão, especialmente e especificamente relacionada com a doutrina a respeito de Jesus, nestes versos 7 até 21, João muda o foco, mas ele não muda o propósito. Agora, a intenção do apóstolo João é de demonstrar que, enquanto os que não têm compromisso com a verdade estimulam a falta de amor entre os irmãos, promovendo discussões insensatas e também divisões a respeito de doutrinas, os que têm este compromisso com a verdade, promovem a unidade e promovem a paz pela prática do amor. E eu quero dividir essa passagem que lemos, verso 7 ao verso 12, em apenas 3 partes para facilitar o nosso entendimento. Entre os versos 7 ao verso 8, nós encontramos aqui uma exortação de João, que se resume em amar uns aos outros. Versos 9 ao verso 11, nós temos a manifestação deste amor em Cristo, o histórico de como Deus manifestou o seu amor e o próprio amor de Cristo para conosco, e por fim a perfeição ou a perfeição resultante do amor de Deus naqueles que se amam. Vamos olhar novamente para o que diz o verso 7 e o verso 8. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, deem atenção a isto, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Este é o ponto principal do ensino até o verso 21. Esse é o tom que João dá até o verso 21. O dever que temos de amar uns aos outros. Ele disse que amar é cumprir o mandamento de Cristo. No capítulo 2, verso 7 até o verso 11. E também no capítulo 3, verso 23. Amar é cumprimento do mandamento de Cristo. Não é apenas uma questão sentimental, de afeição. É um dever diante de um mandamento. Então, eu amo por causa do mandamento de Deus, inclusive aqueles que não merecem de mim afeto, que não merecem de mim respeito, que não merecem de mim qualquer tipo de comprometimento com as suas necessidades. Eu amo porque é mandamento do Senhor. E João deixou isso muito claro nessas passagens. Ele exortou no capítulo 2, verso 15 até o verso 17, a não amarmos o mundo. Devemos amar uns aos outros, mas não amarmos as paixões e também as propostas que o mundo nos traz para abandonarmos e sermos desleais para com o Senhor. E lembrou a mensagem que aprenderam no capítulo 3, verso 11 adiante. O dever de amar uns aos outros, versos 11 e 12, que quem odeia o seu irmão é assassino, no seu coração está matando o seu irmão quando deixa de amar. Ele está violando, ele está transgredindo a lei de Deus, e nesse sentido ele está assassinando o seu irmão no seu próprio coração. Capítulo 3, versos 13 até o verso 15. E deu prova do amor de Deus como razão de amarmos, capítulo 3, verso 16. Ele diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Esta é a prova de que Deus nos amou e ensinou como podemos amar de maneira prática, versos 17 até o verso 24 do capítulo 3. Então João está ensinando a respeito do amor, ele está conceituando o amor, ele está exemplificando o amor e ele está aplicando o amor, desde o capítulo 2 especialmente falando. Agora, João volta a enfatizar este dever, porque por ele discernimos quem é de Deus e quem não é de Deus. Pois os que não amam a igreja agem para enfraquecê-la o máximo possível com falsos ensinos
e dissensões. Essa é a relação que temos com essa passagem, com aquela que João trata nos versos 1 ao verso 6. No entendimento dele, além de proteger uns aos outros frente a tais ameaças e também de acudirmos às necessidades uns dos outros, o amor evidencia a nossa filiação em Deus. Se nós amamos, estamos dando provas, testemunhos de que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos por Cristo a Deus. Então, no verso, é isso que ele vai dizer na parte B do verso 7. Ele diz o seguinte: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, ele procede de Deus, ele é nascido de Deus. Nascer de Deus e conhecer a Deus são coisas diferentes, muito diferentes. Uma vez que nascemos de Deus, podemos conhecer a Deus pela comunhão com Ele. Nós não conhecemos a Deus sem antes sermos regenerados pelo Espírito de Deus, sem antes ter a nossa natureza convertida para com Ele. Então, uma vez regenerados, uma vez renascidos pela obra maravilhosa do Espírito de Deus, aplicando a obra de Cristo, aí sim passamos a conhecer a Deus de uma maneira completamente distinta. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então, se eu não amo, João agora inverte, ele faz uma antítese daquilo que ele disse anteriormente, repetindo o conceito do verso 7, para enfatizar que o amor fraternal é uma incumbência de todos os nascidos de Deus, pois quem não ama não é nascido de Deus. João é uma característica das suas epístolas, as 3 epístolas, do Evangelho e também do livro de Apocalipse, ele mostra constantemente esses contrastes. Não há meio termo na linguagem, na argumentação de João. Se você ama, você procede de Deus, você nasceu de Deus. Se você não ama o seu irmão, você não nasceu de Deus e você não conhece a Deus. Ainda que você seja capaz de exercer ritos religiosos, de praticar disciplinas religiosas, você ainda não nasceu de Deus e você, portanto, não conhece a Deus. Porque se você tivesse nascido de Deus, você conheceria Deus. E tendo o conhecimento de Deus, você seria capaz, pelo seu novo nascimento, de amar o seu irmão e de se dedicar ao seu irmão. John Stott afirma o seguinte: conhecer a Deus e não amar os seus irmãos na fé é como afirmar ser íntimo de um estrangeiro cuja língua não pode falar, ou ter nascido de pais com os quais não parece em nada. O ensino é este: aquele que nasce de Deus herda virtudes que caracterizam como filho de Deus, porque a natureza de Deus é amor. Deus é infinito e Ele não comunicou essa virtude para conosco. Deus é imutável e Ele não comunicou essa virtude para conosco. Deus, Ele existe em si mesmo. Ele é a fonte de vida, Ele é autoexistente. Ele não comunicou essa virtude para conosco. Deus está presente em todos os lugares. Ele também não comunicou essa virtude conosco na criação. Deus sabe todas as coisas. Não há nada que se passa na nossa mente e no nosso coração que Deus não conheça. Não há nada no futuro da nossa história que Deus já não tenha conhecimento. Essa virtude pertence somente a Deus e Ele não comunicou a nós, dentre várias outras virtudes. Mas o amor é uma virtude que Deus comunica a todos os seus filhos. Uma vez nascidos de Deus, nós herdamos porque o amor de Deus, porque Deus é amor, Ele é fonte deste amor perfeito e Ele comunica essa capacitação para nós. Ele nos comunicou esta oportunidade, nos deu a oportunidade, nos deu a capacitação de amarmos com o amor puro e perfeito que só pode ser encontrado no ser de Deus. E como nós podemos saber que Deus é amor? A partir deste momento, os versos 9 ao verso 11, João vai caracterizar para nós, porque o amor não é algo simples de descrever. Então, a maneira fácil de descrever aqui o amor não é no âmbito da filosofia, é no âmbito da prática, algo que João já fez no capítulo 3. Agora ele faz exatamente isso, mostrando de maneira prática como Deus ele revelou seu amor por nós. Primeiro, garantindo a vida eterna aos que perderam o direito a ela. Olha o que diz o verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Nós estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos amou em Cristo ao enviá-lo para morrer em nosso lugar e na sua morte herdarmos a vida eterna. Nós que tínhamos perdido esse direito, tínhamos perdido esta virtude, esta bênção, agora ela é resgatada pelo amor de Deus ao enviar o seu Filho para assumir o nosso lugar e em nosso lugar sofrer a nossa pena. Ele diz isso no capítulo 3, verso 16 do seu Evangelho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós que estávamos destinados a morrermos e estarmos mortos por toda a eternidade, em sofrimentos irreversíveis, agora temos a certeza da nossa vida eterna. Ainda que acometidos por uma grave enfermidade, ainda que tendo que enfrentar a morte como consequência do pecado no nosso corpo, nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Se nós morrermos hoje, meus amados irmãos, hoje estaremos no paraíso com o Senhor. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, revelou o seu amor para comigo e para com você. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo herdam, recebem esta promessa de vida eterna. E nisto nós reconhecemos o amor de Deus por nós. Em segundo lugar, Ele demonstra o seu amor por nós, oferecendo perdão pela justificação dos nossos pecados. É isso que ele diz no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que Ele nos amou, não que Ele nos amou e enviou o seu Filho não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós pecamos, e o nosso pecado não é apenas atos, é antes uma condição. Por isso que nós temos dificuldade de entender na teologia, das obras, pessoas que praticam boas obras e se julgam justas diante de Deus a ponto de merecerem a salvação. E são obrigadas a ouvir que, apesar de serem pessoas socialmente aceitáveis e admiráveis na sociedade, estão destinadas à morte eterna, estão destinadas ao inferno, estão destinadas a uma condenação eterna. Por quê? Porque o pecado não se vê apenas em obras. O pecado antes está na nossa natureza. A nossa raiz, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E é esta condição que nos torna indignos da presença de Deus. Indignos da presença de Deus. Então, antes, porque nós observamos muito frutos. Adultério, mentira, corrupções, nós vemos muito frutos. Mas existe uma condição que determina esse fruto, e esta condição é a condição da natureza humana. Por causa do pecado na nossa natureza, nós recebemos a condenação da parte de Deus. Deus é justo, e Ele não poderia nos deixar impunes, então nós recebemos uma justa condenação. Foi neste sentido que, uma vez impedidos de acessarmos a presença de Deus, de irmos até Deus, que Deus veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo. E diz o texto, no verso 10, que Ele veio como propiciação pelos nossos pecados, algo que Ele já tinha dito no capítulo 2, verso 2. Em que sentido Jesus veio como propiciação pelos nossos pecados? O propiciatório era a tampa que se colocava, que havia sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo, lá no santuário do templo. Sobre esta tampa, o sacerdote, ele aspergia o sangue de animais para fazer expiação dos pecados de toda a nação do povo de Israel. E era assim que Deus, então, justificava todos os confessos, os penitentes. Dentro da Arca da Aliança, haviam 3 elementos. Havia a vara de Arão, havia o pães, que tinha sido derramado, que tinha sido entregue por Deus, e havia as tábuas do mandamento. Todos esses elementos apontavam para a condenação do povo de Israel e, ao mesmo tempo, a provisão de Deus, a provisão do Senhor. Por isso, o sangue ele tinha que ser derramado sobre a tampa da aliança, chamada propiciatório, para cobrir aquilo que condenava todos nós. Jesus é aquele que nos cobre, ou aquele que nos media na presença de Deus. Só temos acesso
agora a presença de Deus pela justificação que se deu pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus veio para nos livrar da ira que está para chegar, da condenação eterna, perdoando os nossos pecados. Isso significa que nós não temos mais necessidade de andarmos nos sentindo culpados, porque Deus, Ele, por seu amor, enviou o seu Filho para propiciação, para fazer propiciação dos nossos pecados, para expiar os nossos pecados e nos tornar justos na presença do Senhor. Agora, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Nós ainda pecamos? Nós ainda pecamos. Contudo, os efeitos eternos dos nossos pecados foram anulados. E não há nenhum pecado que agora cometemos capaz de anular a obra de Cristo Jesus naquela cruz, ao derramar o seu sangue a favor de todos nós. Essa é a confiança que temos em Jesus Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, porque amamos a Deus e nós não queremos desagradá-lo. E nós nos envergonhamos dos nossos pecados, mas em nenhum momento os nossos pecados ou as nossas obras, os nossos atos, são capazes de anularem os atos do amor de Deus, através do seu Filho, que nos redimiu de todos os nossos pecados. E estamos livres para todo sempre. Estamos livres, estamos salvos para todo sempre. Não há nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus, não há maldição mais sobre nós. E não há maldição que nos persiga e que seja capaz de tirar a nossa paz. Porque o nosso guardião é Jesus Cristo, é Ele que intercede por nós, foi Ele quem derramou o seu sangue a nosso favor. João também, por último, diz como Deus revelou o seu amor por nós no verso 11. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Em Romanos capítulo 5, verso 8, nós lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Paulo está exaltando o amor de Deus em face da nossa condição. Como Deus pôde amar pessoas como eu e você, inimigos dele, em todos os aspectos. Nós o desprezávamos, nós ignorávamos a obra de Cristo, e Ele assim nos amou. Pensa em alguém cometendo um crime gravíssimo contra um membro da sua família, e você ainda ser capaz de perdoar, de livrar da culpa, ou quem sabe assumir o lugar de um criminoso que está fugitivo aqui no estado de Goiás, ao ser capturado, e você se prontificar para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, dizendo: coloca-me no lugar dele. Isso vai contra as nossas percepções mais instintivas de justiça. Porque não nos parece razoável. O que nos parece razoável é que aquele que faz o mal contra nós, que nós vinguemos e que desejemos o mal contra ele. Mas é nesse sentido que Paulo diz em Romanos: sendo nós ainda pecadores, Deus foi capaz de nos amar, enviando o seu Filho para morrer por nós. É possível termos mais ou menos uma noção da dimensão do amor de Deus por nós, quando a segunda pessoa da Trindade veio ao mundo através de uma virgem completamente inocente, para ser humilhado por homens como eu e como você, e entregar sua vida naquela cruz. Assim, João demonstra como Deus demonstrou o seu amor por nós. Em último lugar, no verso 12, nós lemos o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João repete o que disse no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Em outras palavras, João está dizendo que o amor de Deus foi revelado por Jesus Cristo. Agora, porém, Deus não se manifesta mais ao mundo por meio de Cristo, porque Jesus, após a sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. E ele está sentado à destra de Deus Pai. Hoje, Deus se manifesta
pelo seu Espírito, através dos cristãos, quando amam uns aos outros, quando nós nos amamos, Deus está revelando o seu amor pelo Espírito que habita em nós. Este mútuo amor manifesta duas realidades em nossas vidas, de acordo com o verso 12. Primeiro, Deus permanece em nós. Não significa que quando amamos, Deus vem habitar em nós, mas o contrário. Nosso amor um pelo outro é evidência da presença de Deus em nós. Lá em Mateus capítulo 18, vemos a orientação de Jesus sobre como devemos tratar pessoas que cometem pecados. Nós devemos primeiramente arguir de forma privativa, não de forma pública, mas privativamente, pessoalmente, arguir o nosso irmão, na tentativa de convencê-lo a se arrepender e ser reintegrado à comunhão. Se ele não ouve, então eu devo envolver 2 ou 3 pessoas, que são testemunhas, para ir até o irmão, mais uma vez, no esforço de convencê-lo a se arrepender do seu pecado, do seu mau caminho, a fim de ser reintegrado à comunhão da igreja. Mas se ele não ouve, então nós devemos levar o caso para a igreja, que no nosso caso é representada pelo seu conselho. O primeiro esforço do conselho não é de punição, mas o conselho vai empreender mais uma vez um esforço para tentar convencer aquele irmão do seu pecado, a fim de reintegrá-lo à comunhão. Se ele não ouvir a igreja, aí, disse Jesus, deve ser considerado publicano e pecador, ou seja, ele não tem parte no corpo de Cristo. Ele não é nascido de Deus, ele não faz parte do povo da aliança. Mais à frente, os próximos versos, Jesus vai dizer: porque onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus não está dizendo que a presença dele se manifesta somente quando há 2 ou 3 pessoas reunidas, porque ele mesmo ensinou no capítulo 6 de Mateus que quando orarmos devemos nos resignar em um ambiente onde esteja somente nós e o Senhor, para o buscarmos e evitarmos qualquer vanglória de disciplina de oração, porque Deus do céu ouve as nossas orações e assim temos comunhão com Ele. O que Jesus está dizendo é que onde há relações quebradas, essa presença que se dá pelo amor, pelo mútuo amor, não se manifesta. Mas a presença dele se dá quando os irmãos estão unidos e quando há comunhão entre os irmãos, onde há amor, mútuo amor, zelo de uns para com os outros. Em ambientes como estes, a presença de Deus pelo Espírito se manifesta. É nesse sentido. Em segundo lugar, diz o texto, o seu amor é aperfeiçoado em nós. O ponto de João é que o propósito para o qual o amor de Deus foi manifestado em Cristo foi projetado não apenas para a nossa salvação. É evidente no próprio texto que Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados, mas este não foi o único propósito de nos redimir dessa condição de condenação no pecado, mas também para a nossa santificação. Uma vez salvos, somos dirigidos a um caminho de santificação, no qual nós crescemos pela prática do amor de um para com os outros. Então, quando estamos amando uns aos outros, este amor em nós, da parte de Deus, está sendo aperfeiçoado. E nós crescemos pela prática do nosso amor de uns para com os outros. Eu quero concluir trazendo 2 aplicações apenas a todos nós. Primeiramente, Deus não deseja que sejamos terminais do seu amor, mas canais do seu amor. Ele não deseja que, uma vez que tenhamos recebido este amor da parte dele, que este amor fique somente conosco. Ele quer que nós comuniquemos o amor de Deus em nós para com os nossos irmãos. Ele nos amou para que amássemos o Senhor e amemos também os nossos irmãos. E assim nós cumprimos a lei de amarmos a Deus e amar também os nossos irmãos. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versos 13 a 15, que quando não nos amamos, nos mordemos, nos devoramos uns aos outros. Quando não há amor entre relações, o esforço é de nos morder e nos devorar, diz o apóstolo Paulo. E por quê? Porque em relações onde o amor não está presente, estão presentes ofensas constantes e a competitividade por poder. É por isso que lá na igreja da Galácia, os irmãos estavam se devorando, porque eles estavam o tempo todo concorrendo uns com os outros, tentando provar a sua importância, sua argumentação, tentando provar o tempo todo que é melhor, que sabe mais.
E esse espírito de competitividade estava causando ofensas. E é por isso que Paulo estava dizendo: olha, está faltando amor entre vocês. Porque vocês estão se mordendo e se devorando. Por isso advertiu no verso 15: vede que não sejais mutuamente destruídos. Sabe por que igrejas se dividem? Sabe por que relações são quebradas? Por falta de amor. Por falta de amor praticado entre os relacionamentos. Amor de Deus, não amor próprio, mas o amor de Deus em nós, que nos conduz a amar os nossos irmãos. Nenhum relacionamento subsiste com falta de amor, porque o amor de Deus nos ensina a levar as cargas uns dos outros, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas. Se não for assim, nos ferimos, nos desrespeitamos, ignoramos as necessidades alheias e tiramos vantagem das fraquezas dos outros. Nós nos aproveitamos da falha, da falta, da imperfeição, da fraqueza do nosso irmão. João disse que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, no capítulo 2, verso 16 de 1 João. Ele revelou o conceito máximo do amor e deu um exemplo de como podemos cumprir este amor, cuidando dos nossos irmãos em suas necessidades. É o que ele diz no verso 7 do capítulo 2. Nós podemos cuidar dos nossos irmãos de várias maneiras, como, por exemplo, dedicar o nosso tempo a ele. Participar, por exemplo, de um culto fúnebre, sabendo que um parente, de alguém da família do nosso irmão faleceu. Podemos, às vezes, não ter o que dizer naquele momento, mas com a nossa presença estarmos ali. Ontem eu estava conversando com o irmão, que está enfermo, fazendo tratamento há muito tempo, e liguei para ele, conversando com ele, estava dizendo: pastor, eu estou me sentindo assim muito confortado, muito consolado, porque são muitas ligações, são muitas mensagens que eu estou recebendo de irmãos da igreja. E ele estava dizendo, apesar da gravidade da sua enfermidade, como ele estava se sentindo fortalecido. E nós podemos fazer isso com os nossos irmãos, demonstrando o nosso amor, ou aliás, o amor de Deus que está em nós, com visitações, com ligações, orações, doações. Tem pessoas entre nós que precisam de acudimento, material mesmo, proteção, cordialidade, tratamento respeitoso de uns para com os outros. Assim estamos demonstrando o amor de Deus para com os nossos irmãos, como canais que Ele deseja que sejamos. Por fim, meus irmãos, é no testemunho de Jesus que encontramos a revelação do verdadeiro amor de Deus, como vimos até aqui. Éramos pecadores eternamente condenados, mas ao vir ao mundo, Jesus assumiu o nosso lugar para nos livrar, nos justificando completamente. E nisso nós encontramos a prova do amor de Deus para conosco. E todos aqueles que são nascidos de Deus, estes conhecem a Deus, procedem de Deus. E é nesse sentido que nós dedicamos amor para com os nossos irmãos. Oremos.